Hoje eu vou falar da linguagem concorrente C, que é uma extensão da linguagem C. A linguagem ela surgiu na década de 80, foi criada pelos cientistas da TIT Bell Labs. Bom, uma das motivações foi o avanço em termos de arquitetura de computadores. Ele implicou no incremento do paralelismo das máquinas com multiprocessadores. Então era preciso explorar esse avanço. Também existiam os dispositivos independentes. Por exemplo, durante a operação de uma máquina, o sistema operacional pode ser interrompido por diferentes dispositivos de hardware a qualquer tempo. Também implementações que envolvem roteamento de mensagens na internet. E também uma das motivações foi aumentar o desempenho das aplicações, já que com o processamento paralelo se reduzia o tempo de execução de algumas operações. Por outro lado, o avanço das tecnologias de comunicação também possibilitou o compartilhamento de recursos de hardware e software. A linguagem concorrente C ela tem como paradigma primário o paradigma imperativo, que é baseado na arquitetura de von Neumann. Ela descreve a computação como ações e ordens que mudam algum tipo de estado. Ela apresenta estruturas de sequência, decisão, pode ser implementado pela estrutura if, switch também, no caso switch case, estruturas de iteração, que seria determina-se um trecho de um código é repetido por um número finito de vezes. Ela implementa estruturas for, while, do while. A linguagem ela é estaticamente tipada. O que isso quer dizer? Você tem tipos definidos antes de você poder trabalhar com ela no ambiente de compilação. Você tem que definir o tipo de variável antes de trabalhar com essa variável. Ela não é fortemente tipada porque ela aceita certas convenções implícitas. Por exemplo, se você definir um char e inserir um valor qualquer nele, ele vai procurar aquele valor na tabela ASCII e jogar aquele char correspondente a esse valor da tabela ASCII. Bom, como tipos primitivos a gente tem um int, double, float, char, void. Alguns tipos estruturados também a gente tem string, que é um array de char, e unions. Bom, como outro paradigma, ela incorpora a programação concorrente. O que seria isso? Tudo na programação concorrente C depende de processo. Tudo tratado como processo. Assim como na imperativo, a maioria das coisas é tratada por função. O processo consiste em blocos de programas concorrentes. Cada processo é um programa sequencial que possui seu próprio controle de fluxo, possui sua própria fila de memória e também seus próprios registradores de máquina. Processos são executados em paralelos em um programa em concorrente C. Aqui tem um exemplo de um processo, seria um processo impressora. Para se trabalhar com processo, na linguagem você tem que definir o tipo de processo que essa declaração spec faz e o corpo do processo, que seria a implementação das ações tomadas por aquele processo em si. A gente tem aqui no main um exemplo de chamada de dois processos do tipo impressora. A gente tem aqui o instanciamento desse processo impressora, P0 e P1, e imprime-se na tela essa string, o olá do main. Logo em seguida você tem o instanciamento de P0. Essa diretiva create, ela fala para o processo já ser executado instantaneamente. E aqui, como a gente tem na especificação do processo impressora um ID, esse ID aqui é passado. Em P1, você tem passado esse ID 1 também. E por fim, o printf até logo do main. Então a gente vai ver aqui como que fica a execução desse programa, já que todos esses processos são executados de forma paralela. Então não tem como você prever qual será executado primeiro ou
qual será o próximo a ser executado. Então, quando a gente executa o programa, a saída fica assim. Você tem o olá do main, o olá do processo de impressão 0, que foi instanciado primeiramente, e aqui a gente tem o adeus do main, ou seja, ele executou o processo que foi instanciado antes do adeus do main e depois, que é esse ID impressão 1 aqui. Vários processos se comunicam entre si por meio de transactions, e existem dois tipos de transactions, que é a transação síncrona e assíncrona. Na transação síncrona, o processo chamador ele envia uma mensagem ao processo receptor e aguarda a aceitação do processo receptor. Quando o processo receptor aceita, ele retorna um valor e devolve a mensagem para o processo chamador. Só então o processo chamador irá ser executado. Ao passo que na transação assíncrona, o processo chamador apenas envia uma mensagem dizendo que está pronto a ser executado. Ele não espera um retorno do processo receptor, ele já é executado em sequência. Algumas implicações interessantes da programação concorrente é a resolução de alguns problemas que envolvem ações em paralelo, digamos assim. Um dos problemas mais conhecidos é o problema dos filósofos. É um exemplo clássico na área de programação concorrente. O problema é o jantar dos filósofos. 5 filósofos estão sentados em torno de uma mesa circular. Cada filósofo tem um prato de espaguete. O espaguete é tão escorregadio que um filósofo precisa de 2 garfos para comê-lo. Entre cada par de pratos está um garfo. A vida do filósofo consiste em alternar períodos de comer e pensar. Quando o filósofo fica com fome, ele tenta pegar os garfos à sua direita e à sua esquerda, um de cada vez, em qualquer ordem. Se conseguir pegar os 2 garfos, ele comerá durante um determinado período de tempo. Então colocará os garfos na mesa novamente e continuará a pensar. Esse problema pode gerar disputa entre os filósofos, causar brigas, digamos assim, porque 2 filósofos podem tentar pegar o mesmo garfo de uma só vez. Então, para a gente tratar esse problema, a gente implementa um código aqui na linguagem concorrente C. Você define 2 processos, o processo que é o do filósofo e o processo que é o do garfo. No caso, a gente tem aqui a demonstração do que seriam as transações. A gente tem uma transação aqui que na verdade não retorna nada, que é o pickup e putdown, que seria o levantar o garfo e soltar o garfo. E aqui a gente tem a implementação desse pickup. Enquanto esse processo fork for chamado, ele aceita a transação pickup e putdown. Aqui a gente tem a especificação do processo do filósofo, que consiste no ID, um processo do garfo da esquerda e do processo do tipo garfo da direita. Temos aqui também a implementação do corpo do processo filósofo. Você tem como parâmetros o ID de cada filósofo, left e right, que seriam os processos garfo, que a gente tem implementação. Resumindo, o que acontece? Para cada instância de processo do filósofo, vai acontecer o seguinte: a gente tem aqui a saída. O filósofo está vivo, que seria, por exemplo, um filósofo 1 está pensando. E aqui a gente tem um limite pré-definido, que é de 10. Enquanto ele não atingir esse limite de tentativas, ele vai lá. Ele pensa que está entrando na sala de jantar, espera um tempo calculado de 2 vezes o número de filósofos menos o número do seu ID. Ele pega o garfo, então ele executa o processo de pegar o garfo da esquerda e executa o processo de pegar o garfo da direita. Então ele come, se ele conseguir pegar. Senão ele vai pensar, esperar. Enquanto ele solta os garfos, o outro filósofo consegue pegá-los. Então a gente tem aqui a implementação. Processo de garfo,
que é um array de processos. Então a gente tem aqui a variável de controle, que é o J aqui. Então a gente tem aqui um for que vai instanciar vai inicializar os 4 processos de uma vez. Os 5 processos, na verdade. E temos aqui o create de cada filósofo. Com isso a gente passa aqui o J mais 1, que seria o filósofo da frente, o processo do filósofo da frente. Com isso não há brigas entre os filósofos. O processo de comer fica em sequência. Bom, as características avançadas da linguagem consistem em formulação do processo. Você pode definir o tipo e o corpo do processo e a especificação do processador em qual ele é executado pelaquela diretiva create. Você pode passar também a prioridade do processo, consiste no integer. Quanto maior o número desse passado, maior será a prioridade do processo. Se você não passar nada, ele vai entender que o processo tem prioridade 0. Pode-se também ter alteração da prioridade do processo. A espera de um conjunto de eventos para executar um processo, que é utilizado pela instrução select, que utiliza de guards. Dependendo se você tiver a guard lá, o processo será inicializado ou não. A aceitação de transações de forma seletiva em uma ordem definida pelo usuário. Também a gente pode abortar de uma única vez vários processos em um programa na linguagem concorrente C. Bom, esse aí foi um trabalho da disciplina de conceitos e paradigmas de linguagem de programação, com o intuito de demonstrar algumas características básicas da linguagem concorrente C. Obrigado.